Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal Como Plantar. E no vídeo de hoje vamos falar como produzir mudas de plantas através de sementes. Vamos embora lá para o vídeo? Produzir mudas de plantas através de sementes é considerado uma tarefa simples e de fato é. No entanto, exige alguns cuidados básicos. Confira neste vídeo as nossas dicas de como plantar sementes e garanta bons frutos. Como plantar sementes? As mudas podem ser feitas em tubetes, bandejas, vasos, saquinhos para mudas ou até mesmo em materiais recicláveis que costumamos ter em casa, como garrafas, rolinhos de papel higiênico, caixas de ovos, etc. Muita gente não faz ideia, mas o tamanho do recipiente influencia totalmente no porte da muda. Mudas de arbusto e árvores se desenvolvem melhor em embalagens maiores. Já as herbáceas, como flores anuais, hortaliças e temperos, crescem bem em recipientes menores. Recipientes de mudas como bandejas e sementeiras podem ser reutilizados, mas para isso saiba que é necessário realizar uma boa lavagem acompanhada de esterilização, para que possíveis doenças não sejam transmitidas entre os lotes de mudas. Existem também espécies que são muito sensíveis ao transplante e por isso devem ser semeadas diretamente no local definitivo. É o caso das cenouras, por exemplo. Como escolher as sementes para o plantio? A escolha das sementes precisa ser cuidadosa e criteriosa. Elas devem possuir boa genética e serem livres de pragas e doenças. Isso irá garantir que germine bem e continue se desenvolvendo de forma eficaz. Sementes contaminadas são sinônimo de insucesso. Para a escolha das sementes, é muito importante estabelecer como critério o local de origem das plantas e a estação do ano. Neste vídeo, explicamos quais as melhores opções para o plantio na horta mês a mês. Determinadas espécies podem precisar do frio para o desenvolvimento. Quando este é o caso, não é indicado o plantio no centro-oeste, norte e noroeste. Outras devem ser plantadas exclusivamente na primavera, evitando assim as outras 3 estações anuais. Ok? Sementes com dormência. Muitas sementes de arbustos, árvores e plantas anuais possuem dormência. Isso faz com que o passar do tempo e das estações seja importante para a germinação. A dormência pode ser superada no caso de sementes duras de diversas árvores. Existem técnicas especiais de quebra de dormência, como imersão em água quente, ácido sulfúrico, escarificação mecânica, ok? Não use fertilizantes com alto teor de nitrogênio nessa fase inicial. Os fertilizantes podem ser muito fortes para as raízes que ainda serão frágeis. Utilize fertilizantes ricos em fósforo e potássio, como o NPK 0,20,20 ou 4,14,8. Eles garantem raízes fortes e vigorosas. Depois que o substrato estiver totalmente frio, adicione esses fertilizantes e coloque-o nos recipientes em que irá germinar: bandejas, tubetes, copinhos. Plantando as sementes em cada um dos recipientes escolhido para germinação, tubetes, bandeja de muda, saquinho de muda, faça uma pequena cova e deposite de 2 a 5 sementes. A profundidade de cada semente deve ser calculada de acordo com seu tamanho e necessidade de luz para boa germinação. A regra é cobrir cada semente com o substrato em uma camada com cerca de 2
a 3 vezes o seu tamanho, viu? Ou seja, geralmente camadas finas. Existem sementes tão pequenas que nem precisam ser cobertas. Basta depositá-las na cova e pronto. Você sabia disso? Regas. Após colocar as sementes nas covas, irrigue com água da torneira, de preferência descansada para evitar possíveis efeitos do cloro. Você sabe que o cloro é um veneno para as plantas, né? Principalmente as mudinhas, para algumas plantas. As regas deverão ser feitas de maneira a manter o solo sempre úmido, mas nunca encharcado. A água é indispensável no processo de germinação das sementes. Se elas se desidratam e morrem. Sem ela, elas se desidratam e morrem. Para realizar a rega, utilize sempre um regador de crivo muito fino, ou até mesmo um pulverizador. Conforme as sementes forem crescendo, as regas poderão ser reduzidas gradativamente. Luminosidade. Mantenha seus recipientes com sementes em local com bastante luz, porém sem o sol direto. Você pode criar um pequeno viveirinho coberto com sombrite. Isso ajudará no crescimento das plantas durante o verão ou em locais quentes. Já no frio, recomendado criar uma pequena estufa coberta com lona transparente ou branca. Você pode também posicionar os recipientes em local que receba luz direta, como uma janela, por exemplo, desde que receba o sol da manhã ou do fim do dia, protegido de ventos fortes.